O primeiro erro, a terceirização do pensamento. A maioria das pessoas que está usando inteligência artificial hoje acredita estar avançando, acredita estar produzindo mais, sendo mais eficiente, se posicionando melhor. Mas a verdade é que elas estão apenas acelerando sua própria irrelevância. Elas estão se sabotando e ainda chamando isso de evolução. Neste vídeo você vai ver os 3 erros mais comuns, mais perigosos e mais letais que estão te afastando dos resultados reais com inteligência artificial. E o primeiro deles, que vamos dissecar agora, é justamente o mais sorrateiro, o que parece inofensivo. O que parece inofensivo, mas corrói a sua identidade profissional por dentro. Esse erro é chamado de terceirização do pensamento. E se você estiver cometendo ele, e muito provavelmente está, saiba que todo o conteúdo que você está criando hoje é só um eco fraco do que você poderia estar dizendo. Você abre a ferramenta, digita uma pergunta superficial, pede 5 ideias, ou uma copy, ou um título chamativo, recebe a resposta, ajusta uma vírgula, dá uma risada interna e publica. Parabéns, você acabou de transformar seu cérebro em um repetidor digital. O problema é que a inteligência artificial não tem intenção, ela não tem voz, não tem posicionamento e definitivamente não tem coragem. Ela é uma extensão de quem comanda. E se você entra nela com dúvida, medo e superficialidade, é isso que você vai multiplicar. O que você está fazendo, sem perceber, é abrir mão da parte mais valiosa do processo criativo. O pensamento crítico, a formulação da ideia, a fricção intelectual que separa os medíocres dos memoráveis. Você não está criando, está delegando, está entregando a parte mais humana do processo para um código. E o resultado é uma avalanche de conteúdo genérico, polido, inofensivo e absolutamente esquecível. Quando você terceiriza o pensamento, você mata sua presença. Você elimina qualquer traço de personalidade. Você vira só mais um entre milhares que soam exatamente igual, escrevem igual, pensam igual. Porque todos estão usando os mesmos prompts, fracos e pasteurizados. Inteligência artificial deveria ser seu amplificador, não seu substituto. Ela deveria expandir sua visão, não encobrir sua ausência de direção. Mas enquanto você não decide o que quer dizer, quem você quer incomodar e qual território quer conquistar, ela só vai te manter girando. E talvez o mais assustador de tudo seja isso. Você acha que está sendo estratégico, você acredita que está economizando tempo, você acha que está escalando produção, mas na real está apenas produzindo mais do mesmo, com menos alma. O especialista dominante entende que nenhuma ferramenta substitui o poder de uma ideia clara, contundente e corajosa. Ele pensa antes de pedir, ele questiona antes de delegar, e só depois usa a inteligência artificial como um exército sob seu comando. Enquanto isso, o usuário comum está desesperado por atalhos, está usando tecnologia como muleta, está construindo castelos de areia com escavadeiras de última geração, e está prestes a ser varrido por quem ainda tem voz própria. A terceirização do pensamento é um veneno, mas ele vem em cápsulas bonitas, embalado em UX elegant, cheio de buzz e com um efeito colateral lento menos. Mais fatal, você perde o senso de autoria, de pertencimento, você começa achando que está otimizando, depois acha que está replicando o que funciona. Em pouco tempo já não sabe mais se aquela ideia foi sua ou da ferramenta. E aí você para de pensar, você só executa. Mas o mercado não paga por execução genérica. Ele paga por posicionamento, por clareza, por narrativa, por ideias que dividem, por opiniões que geram tensão. E nenhuma inteligência artificial vai entregar isso se você não tiver coragem de iniciar o conflito. O público percebe. Mesmo que não saiba explicar, ele sente quando está lendo um conteúdo que foi pensado de verdade, ou só costurado por robôs. Ele sente o cheiro da verdade, e sente o fedor do conteúdo seguro, e sem alma. A solução, ela é simples, mas não é fácil. Você precisa voltar a pensar, a sentar sozinho com sua mente e suas dúvidas, a formular suas próprias perguntas, a testar suas hipóteses antes de apertar Enter. Inteligência artificial não é a fonte, é o eco, e se sua mente está vazia, o eco vai ser ainda mais ensurdecedor. Você precisa aprender a usar a ferramenta como lâmina, não como escudo. Isso exige tempo, exige esforço e, principalmente,
exige coragem. Coragem de ter voz própria no mar de cópias. Coragem de dizer o que ainda não foi dito. Coragem de colocar sua cara num conteúdo que pode ser rejeitado menos, mas nunca será ignorado. Enquanto os amadores querem viralizar, os dominantes querem marcar território. E ninguém marca território com texto reciclado de um prompt genérico. Só se conquista espaço com fricção, não com consenso. Agora você sabe o primeiro erro, e talvez já esteja sentindo a dor dele agindo dentro do seu processo. SOA BOM. Dor aqui é diagnóstico, reconhecimento início da cura. Então faz o seguinte, se isso bateu forte, se isso te expôs, se isso te irritou, ótimo. A verdade só machuca quem ainda tem alguma coisa para proteger. Se inscreve no canal agora e ativa o sino. A próxima parte vai bater ainda mais fundo. E se quiser ir mais fundo agora mesmo, acesse o Inteligência Artificial Visão 360 graus. Lá tem um artigo que expõe esse erro de uma forma ainda mais destrutiva. Vai lá ler, depois volta aqui para continuar. Não espere o mercado te silenciar para perceber que perdeu sua voz. Recomece agora pensando por você, criando por você e usando a inteligência artificial como ferramenta, não como substituição de alma. O segundo erro, a fuga pela automação. Você descobriu a inteligência artificial e se apaixonou pela sensação de velocidade. Tudo ficou mais rápido, mais automático. Em pouco tempo você estava criando fluxos, agendando sequências, gerando conteúdo com clique e sentindo aquela falsa segurança de estar no controle. Mas vou te dizer agora o que ninguém tem coragem de dizer. Você não está no controle. Você está escondido atrás da automação. Está usando tecnologia como desculpa para não fazer o trabalho estratégico. Está fingindo produtividade para não encarar a verdade. Esse é o segundo erro. A fuga pela automação, a confusão entre ser produtivo e apenas parecer ocupado. Você não está vendendo mais. Você só está executando mais tarefas vazias. Você achou que poderia fugir do desconforto da escolha. Em vez de definir um público claro, preferiu testar todos. Em vez de escolher uma mensagem forte, preferiu criar 12 variações mornas. Em vez de tomar uma decisão, preferiu automatizar a indecisão. E agora você tem um funil elegante, visual bonito, e-mails prontos. Mas nada disso funciona, porque por trás de tudo, o que existe é confusão disfarçada de processo. Você criou uma esteira de conteúdo que não tem intenção, uma sequência de passos que não leva a lugar nenhum. Tudo isso por medo de assumir o risco de decidir. Você está usando a automação como anestesia. Automatiza porque tem medo de se expor, porque não quer parar e perguntar para quem isso serve. Ou o que isso realmente entrega. Porque se perguntasse, talvez tivesse que encarar a resposta vocational, sobe. Inteligência artificial não salva falta de clareza. Ela só amplifica o caos. Ela não corrige estratégia ruim. Ela apenas executa, com perfeição assustadora, aquilo que você não teve coragem de alinhar. Enquanto isso, você continua agendando conteúdos, programando e-mails, escrevendo headlines genéricas geradas por ferramentas menos. Mas tudo continua vazio, raso e esquecível. Porque não existe automação que substitua uma decisão estratégica bem feita. Você não precisa de mais volume. Você precisa de direção, de brutalidade nas escolhas, de posicionamento inegociável. Só depois disso, a automação serve. Só depois disso, a inteligência artificial vira arma não muleta. A verdade é que você está com medo de pensar, de errar, de travar, de escolher um público específico e ser rejeitado, de fazer uma promessa forte e ser cobrado por ela. E por isso, você se esconde em processos. Mas o processo sem intenção é só um loop, um ciclo de vaidade que só serve para manter sua mente ocupada enquanto seu negócio continua parado. Você está criando movimento, mas sem direção. Movimento é só cansaço. E o pior, isso tudo parece eficiente, parece inteligente, parece profissional. Mas na prática, é só mais uma forma de fugir da dor de decidir. Se você não parar agora para corrigir isso, a inteligência artificial vai continuar te dando exatamente o que você pede. Mais tarefas, mais agendamento, mais sequência, sem alma, sem conexão e sem retorno. A solução é simples, mas vai te incomodar. Você precisa parar tudo e perguntar:
O que exatamente eu quero que essa automação faça? Qual é o objetivo final? Quem eu quero que ela atinja? Que transformação eu prometo? Se você não souber responder isso em alto e bom som, não automatize nada, porque você só vai acelerar o fracasso. Com botão bonito e tela limpa, mas fracasso. A tecnologia obedece. Ela não questiona, ela executa. Se você não liderar, ela não salva. Ela só cava mais fundo o buraco da inércia. Você precisa assumir de volta o comando. E isso exige um tipo de trabalho que nenhuma automóvel pode fazer por você. Pensar, decidir e bancar as consequências da sua estratégia. E quando você fizer isso, a automação finalmente vai cumprir seu verdadeiro papel: escalar uma decisão corajosa e não mascarar sua covardia disfarçada de eficiência. Se isso te incomodou, ótimo. É sinal de que você está pronto. Agora mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sino, porque a próxima parte vai falar da parte mais profunda. A voz que você enterrou sem perceber. E se ainda não acessou, vai agora para o Inteligência Artificial Visão 360 Graus. O artigo original tá lá. Ele vai te dar a visão que a automação não entrega. Essa é sua chance de parar de parecer produtivo e finalmente ser estratégico. O terceiro erro: a morte da sua voz. No começo, você falava com força, escrevia com coragem, postava com a convicção de quem sabia o que estava dizendo. E até errando, você ainda era autêntico, porque a sua voz estava ali, presente, quente, inconfundível. Mas aos poucos, você começou a modelar, a buscar inspiração, a estudar o que os outros estavam fazendo. E sem perceber, foi diluindo sua essência em microdoses de conteúdo segura. E então veio a inteligência artificial. A promessa de facilidade, a mágica de ter textos prontos, a tentação de ser mais produtivo sem ter que mergulhar tão fundo. E você caiu, como quase todo mundo. Você começou pedindo ajuda. Depois passou a pedir ideias. Em pouco tempo já não escrevia mais do zero. Tudo vinha moldado, estruturado, formatado para agradar, para funcionar. Mas sabe o que deixou de funcionar? A sua presença. Você matou a sua voz. O que você posta hoje poderia ter sido escrito por qualquer outra pessoa. Ou pior, por qualquer outro robô. A sua linguagem virou padrão. A sua emoção virou estatística. A sua identidade virou interface. E o mais cruel, isso não te doeu no começo, porque estava funcionando. Mais likes, mais alcance, mais facilidade, menos resistência, mas também menos verdade. O conteúdo que você publica hoje pode até ser útil, mas não é memorável. Pode ser certo, mas não é corajoso. Pode ser limpo, mas não tem alma. E o público sente, mesmo sem saber explicar. Eles percebem que não é você ali. Que aquilo foi escrito por alguém que está tentando agradar, não confrontar. Que está tentando seguir um manual, não provocar transformação. O erro número 3 é esse. Você trocou a autenticidade pela aceitação. Você matou o que te tornava único para se encaixar em um padrão previsível de produtividade e performance. Só que o algoritmo não recompensa os que seguem. Ele destaca os que rompem. Enquanto você tenta ser agradável, alguém do seu mercado está sendo inconfundível. Enquanto você tenta acertar, alguém está dividindo opinião, criando polarização, provocando tensão real. Você perdeu o medo de errar, mas também perdeu o ímpeto de incomodar. E um criador que não incomoda é só mais um produtor de ruído bem intencionado. A inteligência artificial não é culpada por isso. Ela só segue ordens. O problema foi que você parou de dar direção. Parou de ousar, parou de escrever com as tripas. Você passou a operar no seguro, a buscar eficiência em vez de expressão, a evitar o mesmo risco que fazia seu conteúdo ser humano de verdade. E agora você se pergunta por que ninguém comenta, por que ninguém compartilha, por que o engajamento morreu. Mas a resposta é simples. Sua mensagem parou de doer, parou de tocar, parou de ser sua. A sua voz se afogou em meio aos prompts. E agora ela só sobrevive em resquícios, nos momentos raros em que você ainda sente raiva, indignação ou paixão por algo real. Só que você cala isso, porque não é estrategicamente correto. Mas a verdade é, o que vende hoje não é perfeição, é presença, é personalidade. É a coragem de ser diferente mesmo quando isso significa ser rejeitado. Se você quer que a inteligência artificial funcione a seu favor,
Você precisa voltar a ser o autor, o protagonista, o comandante da mensagem. E isso só acontece quando você decide ser incômodo de novo. A sua voz não morreu, ela foi silenciada. Por medo, por vício, por conveniência, mas ela ainda está aí. E se você ouviu tudo isso com o coração acelerado, é porque ela está tentando voltar. Então, se você quer recuperar sua força, sua identidade, sua presença, se inscreve agora no canal, ativa o sino e comenta aqui embaixo. Eu volto a pensar por mim. E se ainda não acessou o Inteligência Artificial Visão 360 Graus, vai lá agora. O artigo completo está te esperando. Não como inspiração, mas como espelho. Um espelho sujo de verdades que você precisa encarar. Não seja a versão genérica de si mesmo. Volte a ser inconfundível. O código de domínio. Como usar a inteligência artificial para escalar a autoridade, agora que você viu os 3 erros. Provavelmente está sentindo uma mistura de raiva, frustração e vergonha. Ótimo, esse é o terreno perfeito para começar algo real. Porque só começa de verdade quando o chão antigo racha. Esse vídeo não era sobre ferramenta. Nunca foi. Era sobre controle, sobre posicionamento, sobre você sair da fila dos que esperam viralizar e entrar no seleto grupo dos que constroem presença inabalável. E aqui entra a virada. Inteligência artificial não é o centro, ela é a extensão. Ela não é o pensamento, é a execução. E se você quiser dominar esse jogo, precisa parar de tratar a ferramenta como protagonista. O protagonista é você. A mensagem é sua. A estrutura é sua. A atenção é sua. A inteligência artificial só escala o que você tem coragem de bancar. E se você não tiver nada forte o bastante, ela só vai repetir vazio. Tudo começa com isso. Clareza brutal sobre a transformação que você oferece. Não o produto, não o conteúdo. A transformação, o ponto A e o ponto B, e o desconforto emocional que une os dois. A maioria está vendendo informação. O dominante vende alívio. Vende paz, vende poder, vende narrativa. E a inteligência artificial, nesse cenário, vira o soldado perfeito. Mas o plano de guerra tem que ser seu. Antes de qualquer prompt, de qualquer conteúdo, você precisa escrever a dor real que você resolve. Não uma lista técnica, mas a sensação crua que seu público sente às 3 horas da manhã, quando ninguém está olhando. Depois você define sua voz, né? Não o tom. Mas a raiz, aquilo que só você poderia dizer, aquilo que carrega seus cortes, suas vísceras, sua história, aquilo que quando alguém ouve, sabe que é você. Em seguida vem o campo de batalha, os canais. Cada lugar que você aparece é um território a ser ocupado com intenção. Não é só postar aqui também, é dominar espaço mental em cada esquina digital. E aí sim, você ativa a inteligência artificial como operadora de guerra. Faz ela gerar variações, testes, rotas, mas sempre obedecendo à sua visão, à sua estrutura e à sua presença. Você não está criando um funil, está criando uma teia de impacto, onde tudo aponta para a mesma promessa. Tudo gira em torno do mesmo conflito. E tudo começa a formar um campo gravitacional ao redor da sua marca. Isso gera autoridade, porque a autoridade vem de coerência, repetição e poder. Não de quantidade, não de dancinha com ganchos, mas de uma mensagem que gruda menos dita por alguém que nunca vacila na intenção. A inteligência artificial não gera autoridade, mas ela escala a sua, desde que você saiba onde está indo, e por quê, e para quem. Senão, você só vai automatizar o ruído em alta velocidade. Esse é o código de domínio. Pensar com profundidade, estruturar com convicção e executar com precisão. Nesse ponto, a inteligência artificial não é concorrente, é reforço. Mas se você fugir disso, se continuar terceirizando o pensamento, fugindo com automação e apagando sua voz, vai ser engolido. Vai virar só mais um criador de conteúdo na borda do esquecimento. Então decide agora. Vai continuar girando sem direção? Ou vai usar tudo isso como arma estratégica para construir um território que ninguém mais pisa? Se escolher o segundo caminho, faz 3 coisas agora. Se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que inteligência artificial é mágica. Não é. É brutalidade bem aplicada. E o último passo, entra agora no Inteligência Artificial Visão 360 Graus. O artigo completo tá lá para cimentar tudo isso na sua cabeça. Não leia como conteúdo, leia como mapa, porque esse jogo é simples. Quem comanda, vence. Quem terceiriza, desaparece.